Bom, galera, beleza? Bom, temos aqui uma questão interdisciplinar legal para fazer. Bastante geografia, bastante história também. E aí nós temos um gráfico aí do lado, um mapa, na verdade, do Brasil, que te dá algumas informações. Tem algumas cidades destacadas, tá? Alguns portos com alguns números, uma porcentagem ao lado, e um pequeno texto que diz o seguinte: mesmo com a economia brasileira crescendo pouco, um setor se expande de forma vertiginosa, com taxas chinesas, a cabotagem ou o transporte interno de cargas pelo mar, que avançou 7,7% só nos primeiros 9 meses de 2013, frente ao mesmo período de 2012. O incremento é mais sentido na área nobre do setor de cargas, os produtos transportados por contêineres, nos quais está o maior valor agregado. No período, a taxa de expansão desse segmento foi de 28%. Com base nos dados apresentados, o ritmo do crescimento da cabotagem pode ser explicado pela característica da organização socioespacial brasileira indicada em... Tá? Quando ele fala de cabotagem, aí, galera, a gente já usou esse termo em áreas específicas ali de algumas aulas de história. Por exemplo, quando nós falamos de expansão marítima e comercial europeia, a gente fala da navegação portuguesa, nós comentamos que os portugueses navegaram em direção à Índia, sempre beirando o continente africano e fundando ali algumas feitorias. E essa navegação, sempre beirando o continente, ela se chama navegação de cabotagem, que é o que ele aborda exatamente nesse texto aqui, a navegação próxima ao litoral, tá, para o transporte interno de cargas. E ele pede para você, analisando o texto e o mapa, identificar um fator socioespacial brasileiro que contribua para isso. Então, por que essa navegação litorânea para o transporte de carga pode crescer no Brasil? Historicamente, galera, desde o momento em que os portugueses começaram a colonizar o Brasil, a nossa população sempre se concentrou muito mais aonde? No litoral. Os portugueses, quando começaram a colonizar o Brasil, povoaram densamente essa região e tiveram ali uma dificuldade enorme, né, de mudar o hábito e partir em direção ao interior. E isso foi mantido. As nossas principais economias se desenvolveram sempre próximas ao litoral ou no litoral. Então, isso gera uma ocupação desse espaço em relação à população que é muito grande. O litoral brasileiro é gigantesco, tá? Ele é muito grande de norte a sul e ainda assim ele é densamente povoado. Então isso facilita esse transporte, isso facilita a construção de portos em áreas urbanas que já existam nesse litoral, áreas densamente povoadas e que ajudam nesse transporte de cabotagem, nesse transporte interno de mercadorias. Até para fugir um pouco daquele modelo rodoviário no qual o Brasil acaba sendo um pouco refém, né, por conta da grande história de construção de rodovias de um lado para o outro, por conta lá desde o governo na década de 50 do Juscelino Kubitschek. Tudo bem? Por isso que esse setor cresce a níveis, como ele coloca no texto, chineses, beleza? Com crescimentos ali que beiram 10% ao ano. Tudo bem? Então, o nosso gabarito aí fica como sendo a última alternativa, as populações concentradas em faixa litorânea. Beleza, gente? Um abraço.